Olá, família Sociedade Organizada. Esse vídeo é dirigido ao quadro Questão Africana, que trata de um dos muitos assuntos da nossa sociedade aqui nesse país. E o Questão Africana trata de assuntos da população negra na nossa sociedade, pois a nossa sociedade ainda apresenta um grande racismo cultural, social, e o nosso país, institucionalmente, ainda é um país racista contra os negros. E dentro desse contexto de racismo antinegro, o principal alvo dos ataques e investidas desse racismo, seja ele institucionalizado, seja ele, via de regra, pela cultura, que reflete diretamente nas nossas atitudes, na construção do nosso pensamento, na construção intelectual de nossas histórias, de nossas manifestações através da música, da esfera do lúdico. O alvo principal nesse contexto todo é o homem negro. Portanto, para aqueles que se interessam pelo assunto e pesquisam esse assunto nas suas mais variadas vertentes e nuances, sabe que o nosso país é antinegro. E dentro desse pensamento, não excluindo a mulher negra como também vítima de ataque, pois é, no entanto, de forma mais agressiva e aguda, o alvo de ataque é o homem negro, rejeitado como figura humana para as atividades mais banais e cotidianas da nossa sociedade, diminuído como um ser humano de valor, seja para ser um provedor, seja para ser um líder, seja para ser visto, respeitado e considerado como alguém com capacidade para dirimir sobre as mais diferentes questões relevantes da sociedade, a saber, a política, a saber, os rumos da ciência e da tecnologia, a saber, para dirimir sobre as questões e problemáticas do nosso contexto socioeconômico e, principalmente, até nas situações, como já citado primeiramente, mais banais do nosso cotidiano, ele é diminuído, desqualificado e simplesmente invisibilizado de todas as mentes como uma das opções para que se tenha como um companheiro ou futuro marido por parte das mulheres desse país, sejam elas negras ou brancas. Além, é claro, de, dentro dessa mesma ideia, por não ser qualificado como uma figura humana própria ou desejável para ser um marido, também não o é para ser o genitor de sua prole, ou capacitado para tal, não só do ponto de vista biológico, mas principalmente intelectual e psicológico, na criação e como exemplo para os filhos que esse futuro indivíduo possa gerar. Então, dentro desse contexto, esse vídeo ele vai diretamente para o público interessado, que é o negro, homem, e o negro, mulher. Muita gente dentro da nossa, entre aspas, população negra brasileira, afirma categoricamente, e isso não é alvo de pesquisa de livro, é alvo de pesquisa desse canal,
E dentro desse levantamento, que já vem sendo feito há algum tempo, o canal é a voz da instituição que está por trás do canal, que leva o mesmo nome, dentro do levantamento, que já, se não me falha a memória, dentro do levantamento da organização, que será fruto de um futuro livro que está sendo elaborado já tem 3 anos. Dentro do levantamento desse canal, a nossa população, e eu aí falo como indivíduo e não como instituição, a nossa população entende que muita coisa melhorou para a população negra de um modo geral. E nas várias rodas de debates fervorosos com conhecidos, e principalmente dentro do seio da minha própria família, os embates de opiniões são fervorosos e são muito ferrenhos, e nas pesquisas que estão sendo feitas e estão sendo concluídas, a sensação que a população negra tem é de que muita coisa melhorou em virtude dos anos anteriores, certo? E é algo que me deixa pasmo, porque tomando algumas experiências que eu acompanhei de perto e até como compulsoriamente estou mergulhado dentro desse mesmo problema, é algo que me espanta e me causa muita estranheza essa sensação positiva que paira nas mentes da população negra atualmente, certo? A ideia é que todos concordam em forma de senso comum, não é nada normatizado, calculado, pensado em comunhão e concluído através de acordo na formulação desse pensamento, dessa ideia. Não, isso nota-se pela reação que apresentam os negros e negras que são interpelados pela pesquisa desse canal, certo? E no meu contato individual com os meus entes queridos, conhecidos, amigos, alunos e etc., o que se nota é que a população negra está muito feliz e satisfeita, porque o seu padrão de vida, as oportunidades aumentaram, certo? E isso é algo que me causa grande estranheza, porque é percebido que os mesmos problemas antigos ainda continuam existindo. E eles não cessaram, eles não foram eliminados, eles não foram contornados, eles não estão sendo trabalhados para que se obtenha como resultado uma minimização dos problemas que sempre atingiram a população negra nesse país. Um dos maiores problemas notados por esse canal e que vai se fazer parte de um capítulo exclusivo do livro é o pensamento negro brasileiro. Nós temos como raiz do nosso pensamento a cultura que nos foi imposta e herdada pelo europeu português e um caleidoscópio composto por fragmentos da antiga cultura que provavelmente veio ou ainda ficou deixado pelos nossos antepassados e componentes, fragmentos resultantes da vida cotidiana que todos os negros tiveram da colônia para cá, principalmente depois da escravidão, e que contribuiu para a construção de uma visão baseada no dia a dia que um negro vive, o dia a dia marcado pela especialização
de mão de obra servil e lacaia, e em função dessa especialização social dentro da nossa estrutura social, houve a construção de um pensamento voltado para esse cotidiano servil e lacaio, que gerou um pensamento e um ponto de vista, uma ótica servil e lacaia, algo que pode ser confirmado ao se acompanhar algumas famílias negras que, notadamente, têm como princípios básicos a dedicação ao trabalho, a dedicação exclusiva ao ambiente de trabalho como mecanismo de engrandecimento pessoal e a valorização do indivíduo que veste essa roupagem de operário padrão, de cidadão padrão, voltado ao serviço e ao pensamento lacaio e servil, como exemplo, modus operandi e via de regra para que todos os indivíduos sigam esse princípio norteador do comportamento do indivíduo negro dentro da nossa sociedade. Então, trocando em miúdos, o que ainda existe dentro da população negra é esse comportamento e pensamento que vem do princípio de que o nosso lugar dentro da sociedade é única e exclusivamente o local destinado ao trabalho operário e ao comportamento lacaio e servil àquele patrão que lhe gera, que lhe proporciona um emprego e, logicamente, lhe dá a subsistência necessária para viver, entre aspas, dignamente, ter uma casa, seja ela qual for, ter os objetos modernos, a estrutura moderna de que se precisa para se viver com dignidade e conforto pelos padrões atuais. Resumindo essa ópera, o que se quer dizer é o seguinte: ainda há dentro da cabeça do negro brasileiro o princípio de que para ele basta ser um cidadão trabalhador e voltar todo o seu pensamento e seu ponto de vista para o ambiente de trabalho operário, e dentro desse ambiente de trabalho operário ele deve alimentar o pensamento única e exclusivamente voltado para servir ao seu senhor que lhe dá aquele emprego que garante a sua subsistência e sua vida, e ele, a partir daí, não tem necessidade também de alimentar sequer ou qualquer outro tipo de pensamento que não esse, voltar toda a sua carga mental e cognitiva para a servidão ao seu senhor que lhe dá trabalho, e automaticamente ele parte do princípio que ele não tem que usar essa capacidade intelectual que lhe é dada pela natureza para nenhum outro tipo de assunto que não seja o do seu ambiente de trabalho, certo? Ele se reserva o direito de pensar em outro assunto que não esse voltado a ser lacaio e servil para coisas amenas e agradáveis do dia a dia, ou seja, diversão, bebida, sexo e sacanagem. Fora isso, não lhe cabe pensar em assuntos que de repente possam ser relevantes para o seu progresso, não somente individual, mas em grupo também. E é assim
que permanece a maioria dos negros nesse país. Isso é fruto, essa análise, ela é fruto de pesquisa e de observação feita por quem? Pela organização que é dirigida por mim e que tem como voz esse canal, mas que futuramente irá estar relatando isso num livro, e isso estará à disposição da população para que aqueles que ignoram a realidade possam ver a realidade jogada na cara, e aqueles que gostam de contestar o contraditório tenham em mãos uma ferramenta para isso, para questionar não só a realidade que vê, mas questionar também o que o próprio levantamento diz. Certo? E essa questão que foi apresentada aqui, do negro ainda como um lacaio e achando que o seu sucesso individual dentro da sociedade como cidadão de bem e como um cidadão a serviço do seu país, se resume apenas em ser um bom operário e um operário voltado, com o seu pensamento crítico voltado para servir aquele que lhe dá o trabalho, e cujo pensamento não deve ser voltado para nenhuma outra questão que não seja aquela do seu ambiente de trabalho. A grande prova disso é que a maioria desses negros e negras, quando em reunião, fora as questões mínimas e eufêmicas do dia a dia, como os acontecimentos do bairro ou no seio da família, ou os assuntos que vêm na televisão, ditados pelos meios de comunicação, cercam o seu pensamento única e exclusivamente para os assuntos relativos ao ambiente de trabalho, em que não é muito raro a bajulação estar no meio dessa exposição dos problemas que estão no meio do trabalho. A bajulação dos chefes, a admiração forçada nesses mesmos chefes e donos da sua empresa. E essa esfera de pensamento mantém preso o indivíduo negro no problema que já o afunda e já o mantém preso há muito tempo. Então, essa é uma questão que ainda não foi resolvida e deveria ser a primeira a ser resolvida dentro do seio da população negra. Porque enquanto o negro entender que o lugar dele é ser um bom cidadão operário, nós nunca sairemos dos problemas que nós temos na nossa sociedade. Mesmo que para isso nós passemos a andar, todos nós, de carro, melhorando a nossa qualidade de vida. Porque, ao que me consta, dentro da esfera política, nós não temos voz nenhuma. E nós, como cidadãos brasileiros, temos que ocupar, sem distinção alguma e sem o demérito daqueles que não são negros, nós temos também que ocupar todos os espaços dentro dessa sociedade. E ainda, ao que me consta, não ocupamos. Não somos donos ainda dos grandes nichos econômicos que tem dentro da nossa sociedade. Não se vê negros donos de bancos, de grandes indústrias, de conglomerados, participando da alta esfera política, a saber, os altos cargos representativos dentro da nossa sociedade. Não temos negros influindo na política partidária como líderes. Não temos negros senadores, deputados federais com alta influência dentro do seu corpo partidário, apontando soluções para que toda a sociedade se beneficie, e principalmente dentro desse contexto, no pensamento
de toda a população brasileira, sem distinção de cor, de raça, não temos ainda o pensamento de que o negro é uma figura humana como qualquer outra, digna e capaz também de cometer qualquer ato que qualquer outra figura humana comete. Mas nesse tocante aí, ainda não derrubamos a barreira do preconceito em relação à capacidade intelectual e ideológica do negro. E esse preconceito começa principalmente dentro do próprio seio da população negra. O próprio negro diminui o negro. E isso é uma coisa que nós temos que varrer de dentro do seio da nossa população. Enquanto nós estivermos corroborando e colaborando para que os preconceitos que nos destroem isoladamente na mão dos racistas, nós não conseguiremos superar os nossos problemas, não conseguiremos, para superar os problemas, derrubar o racismo, e enquanto não derrubarmos o racismo e o preconceito racial, não iremos ocupar os espaços que são destinados a qualquer cidadão dessa pátria.